Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar o nosso livro Currículo em Ação, o EMAI. Então, vamos lá, colocar no caderno o nome da escola, a cidade, o dia de hoje, 27 de maio, nome da professora e a turminha. Qual é a nossa rotina? Então, o EMAI, continuando aí com os nossos sólidos geométricos, a atividade 3.2, aí na sua página 22 e 23. Às 14 horas, vamos para o centro de mídias. Então, qual é a habilidade que nós estamos aprendendo? Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar os seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, que são os lados, vértices, que são os encontros, e arestas, que são as linhas que se formam, no caso dos prismas e das pirâmides. Bom, então aí na página 22, nós temos a atividade 3.2. Então, número 1. Após montar as caixas, André as separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. Então, o André separou o grupo das pirâmides e o grupo dos prismas. Então, vamos lá. Letra A. Qual critério André utilizou para formar esses 2 grupos? Então, que critério que ele utilizou? Vamos olhar? Olha, então ele separou por pirâmide e separou por prismas. Então, esse foi o critério, separar as pirâmides dos prismas. Então, é isso que você vai responder aqui. Vamos lá? Letra B. Quais são as características comuns das figuras do grupo de pirâmides? Então, nós vamos olhar só aqui. Uma coisa muito evidente nas pirâmides, né? Uma das características muito evidente é que elas são pontudas. Olha só. Então, eu posso escrever aqui nessa primeira linha. São pontudas. Agora, vamos observar o lado? Olha só. Os lados são todos triângulos, às vezes mais compridinho, às vezes mais achatadinho, às vezes mais gordinhos, mas todos os ladinhos aqui, ó, na parte de cima, são triângulos. Então, eu posso escrever aqui nessa segunda linha assim, ó. Todos os lados possuem triângulos. Aí você vai falar assim, mas o lado de baixo, né? A parte de baixo também não é um lado? Ela é um lado, mas a gente chama ela de base. Por que de base? Para que a pirâmide fique na posição correta. Então, ela tem uma base. Então, olha só, achamos a terceira característica. Então, a primeira aqui que nós falamos, que são pontudas. A segunda, que tem vários lados sendo formados por triângulo. E agora a terceira, ela só tem uma base, que é diferente de todas as outras. Olha só que interessante. Essa base aqui do fundo, ela é diferente de todos os outros lados. Então, nós podemos escrever aqui que ela tem uma base diferente, que pode ser um quadrado, pode ser um triângulo também, pode ser um hexágono, porque tem 6 lados, ó, que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, ela pode ter uma base que é um hexágono, ela pode ter uma base que é um pentágono, porque tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a terceira característica que eu vou escrever aqui. Que ela tem uma base diferente das outras, né? Diferente dos outros lados que ela tem. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para a letra C. E das figuras do grupo dos prismas? Aí você vai me falar assim: ai, professora, minha cabeça tá ficando confusa. Porque a senhora tá chamando tudo isso aqui de prisma. E a senhora falou para mim que esse roxinho mais escuro é o cubo. E a senhora disse para mim que esse daqui é o paralelepípedo. Mas são, turma, é que nós estamos separando por grupos. Então, aqui existem todas as pirâmides, não é? Só que vocês sabiam que cada uma tem um nome? Essa daqui é a pirâmide de base hexagonal. Essa é a pirâmide de base quadrada. Essa é a pirâmide de base triangular. E essa é a pirâmide de base pentagonal. Mas todas aqui eu chamo de pirâmide. Aqui acontece a mesma coisa. Todos aqui eu chamo de prismas. Mas eu tenho este em específico que eu dou o nome de paralelepípedo, que a gente encontra, ó, você quer ver ficar fácil para você fixar aí a rua. Entre a rua e a calçada, sempre a prefeitura, quando arruma a calçada, ela põe um paralelepípedo para separar a calçada, para a calçada ficar mais alta do que a rua. E o cubo, é só lembrar do cubo mágico daquele brinquedo ou do dado, tá bom? Mas todos eles aqui entram no grupo dos prismas, por mais que tenham os nomes diferentes. Então, esse é um prisma, só que é um prisma de base retangular. Esse é um prisma, mas é um prisma de base pentagonal. Esse é um prisma de base quadrada. Esse de base hexagonal, tá bom? Então, olha só, todos são prismas. Agora a gente então vai falar das características deles. Vamos reparar? Olha, quero que vocês reparem numa coisa. A gente pode contar aqui, ó, esse lado e esse fundinho, eles são exatamente do mesmo tamanho, não é? Então, eu tenho duas bases do mesmo tamanho. Olha aqui, eu tenho uma base aqui e outra aqui do mesmo tamanho, que é o triângulo. Aqui, a base é o hexágono, eu tenho ele embaixo e eu tenho ele em cima. No cubo, é tudo igual. Nesse daqui, em cima e embaixo, eu também tenho uma base igual, que é a pentagonal. Então, o que eu posso dizer aqui? Que as bases são iguais, são dos mesmos formatos. Que mais que eu posso analisar? Vamos analisar os lados, ó. Lado, retângulo, 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 retângulo. Ó, 4 retângulos do mesmo tamanho. Aqui também, ó. Só que aqui só tem 3. Retângulo aqui, aqui e embaixo. Olha, retângulo também. Olha, retângulo, retângulo. Então, olha que interessante. O que eu posso escrever aqui na segunda linha? Que todos os lados são formados por retângulos. Certo? Então, a gente conseguiu aí identificar um pouco das características das pirâmides e um pouco dos prismas, tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui na 23, atividade 3.3. Escreva ao lado de cada figura, essas são as figuras,
o nome de um ou mais objetos que têm os formatos abaixo. Eu vou começar e você vai escrever o que eu escrever, mas você também vai ter que falar outro. Então, olha só, vou começar. Nós temos o paralelepípedo, que aprendemos que é um prisma. O paralelepípedo, a caixa de pasta de dente parece um paralelepípedo. Eu trouxe até aqui, ó. Olha o formato da caixa de pasta de dente. Mas, Pro, eu vou ter que recortar e colar alguma coisa aqui? Só se você quiser. A Pro colou. Por quê? Porque eu quero mostrar que parece realmente. Mas, Pro, então eu quero fazer igual a você. Você pode fazer. Se você não colar, você tem que escrever. Então, você vai escrever caixa de pasta de dente. E embaixo da caixa de pasta de dente, a sua vez, você é que vai escrever algum objeto que tem o formato do paralelepípedo. Combinado? Então, vamos lá. Vou continuar. Agora, pirâmide de base quadrada. Por que base? O fundo aqui dela é quadrado. Então, vamos lá. Teto do circo. Olha lá, olha o teto do circo. Certo? Parece um triângulo. E eu coloquei aqui, teto do circo. Aqui, vocês vão fazer sozinhos. Pro, mas eu quero recortar também. Eu quero recortar uma figura, vamos supor, de uma pirâmide para pôr aqui. Eu posso? Pode. Só que você vai escrever aqui pirâmide do Egito, né? Que as pirâmides ficam lá no Egito. Vamos continuar. Aqui nós temos o cone. Sinal de trânsito eu comecei. Vocês também coloquem aí. Olha, o sinal de trânsito bem parecido com o cone, né? Ó, arredondado. Aqui vocês vão fazer sozinhos. O que vocês podem escrever aqui? Um objeto que parece com o cone. Agora, vamos lá. Esfera. Não é círculo, tá, gente? É esfera. Esfera, imagine a lua. A lua, ela não é achatada, né? Ela é uma esfera. Então, eu escrevi lua cheia. Trouxe até aqui, olha a lua. Que linda, né? E você vai escrever mais um aqui. Então, você sempre copia o meu e escreve mais um. Se quiser colar, pode. Se não quiser, também não precisa. Pro, posso fazer assim? Eu copio o seu e colo o meu. Pode ser, tá bom? Cilindro. Uma pilha. Olha, não é parecido com o cilindro, a pilha? Agora é a sua vez. Qual outro objeto parece com um cilindro? Você pode escrever aqui, certo? Agora tem lição de casa, que não precisa me mandar foto hoje, pelo amor de Deus. Essa é uma lição de casa mesmo, que eu quero, faça sem pressa. Pode ser no final de semana, porque demora de fazer isso. Tá? Recortar e montar as formas geométricas espaciais do anexo, atividade complementar. Então, quando você vai lá no final do seu livro, você tem que procurar escrito desta forma. Então, o primeiro escrito, anexo, atividade complementar, é o cilindro. Então, você vai fazer esse. Pro, mas tem coisa antes. Não é para montar o que vem antes. É só esses daqui. O que vem antes deixa lá, que é para uma outra atividade, tá? Então, você vai montar o cilindro. Você vai montar o cone. Então, presta atenção quando for rasgar a folha lá do livro. É o cone, que está escrito anexo atividade complementar. O próximo é o prisma de base quadrada. Vai montar ele. Vai montar a pirâmide de base triangular. Vai montar a pirâmide de base quadrada. Sempre vai estar escrito assim, atividade complementar. E o último é o cubo. Também vai estar escrito atividade complementar. Os outros não é para tirar do livro ainda. E atenção, depois de tudo montado, guardar numa caixa de sapato.
Usaremos sempre que for necessário nas atividades, assim contribuindo para um melhor entendimento do estudante. Porque, gente, tem coisas que vocês precisam estar com essas formas na mão, porque senão fica muito difícil fazer a atividade. Tudo bem? Guarda numa caixa de sapato. Pro, preciso tirar foto de todas essas formas para te mandar? Não, você só vai mandar foto da 3.2 e da 3.3. Isso aqui você vai guardar, porque nós vamos usar depois, tá bom? Vamos usar, aliás, até o final do ano. Então, guarda na caixa de sapato para não amassar, para não estragar, tá certo? E se Deus abençoar e a gente conseguir ir para a escola novamente, no normal, vocês também vão ter que levar, certo? Então, guardem. Depois, então, vai mandar a foto do quê? Da 3.2 e 3.3. Dessas formas não precisa, certo? A Pro não vai fazer vídeo montando essas formas, mesmo porque a Pro já fez 2 vídeos e é do mesmo jeito, é o mesmo procedimento, tá bom? E aí manda uma fotinho dos 2 primeiros exercícios para a Pro fazer a devolutiva e tirar suas dúvidas. Um beijo, turminha!